Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre volume, beleza? Mas vamos passar aqui para nossa tela principal. Aqui o que a gente vai ter? Vamos falar um pouquinho sobre volume, beleza? Deixa eu só ativar a layer para a gente usar certinho. Em resumo, o que é o volume? O volume, em formas regulares, o que eu estou pensando? Em quadrados, prismas, então a gente tem cubos, né, no caso, não quadrados. Então a gente tem cubos, a gente tem paralelepípedos, a gente tem prismas, ou por exemplo, cilindro também. A gente pode ter um prisma, né? Então, tudo isso aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma base, aqui a gente pode ter uma base, aqui a gente pode ter uma base e a gente vai ter uma altura. Assim, óbvio, depende do seu referencial. Eu prefiro usar essa referencial, mas não é tão importante. O foco principal é que com essa formulazinha da área da base vezes a altura, você consegue alcançar e atingir vários dos seus objetivos, que sejam acertar uma questão de vestibular, acertar a sua questão de prova, entende? Então, isso é um método para a gente facilitar a nossa memorização. Óbvio que você pode lembrar, poxa, o cubo todos os lados são iguais. A gente pode chamar o cubo de L, do lado do cubo de L, então a gente pode falar que o volume do cubo é igual L ao cubo. Beleza, show. A gente pode pensar no paralelepípedo como A vezes B vezes C, volume do paralelepípedo. E o volume do prisma, você pode pensar como área da base vezes a altura, área da base vezes a altura, opa, desculpa, área vezes a altura dividido por 2, vezes essa distância aqui. Vários métodos que a gente pode achar, mas eu prefiro sempre pensar por essa fórmula aqui, área da base vezes a altura. Por quê? A gente já teve uma aula aqui nesse canal sobre áreas de figuras, e com essa aula que a gente já teve, a gente facilita o nosso trabalho. Então, as formulazinhas que você já conhece da aula de áreas, a gente aplica aqui. Então, com a área da base, só multiplicando mais uma dimensão, a gente acha o volume de qualquer figura nessa nossa primeira aula. Lembrando, o tema de volumes vai ser também dividido em 3 aulas. O primeiro são figuras regulares, o segundo é sobre pirâmide e esfera, e o terceiro é sobre cone e tronco de cone. Por mais que a pirâmide e o cone a gente vai ver que tem algumas semelhanças, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas deixa para a próxima aula. Agora o nosso foco aqui é resolver exercício de figuras regulares. Vamos lá. Um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas de arestas medindo 40 centímetros, verificou que o estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura seguinte. Ao realizar corretamente os cálculos do volume dessa pilha de caixa, o resultado obtido foi, como comentei, o volume de um cubo é igual o seu lado vezes seu lado vezes seu lado, ou a gente pode escrever L ao cubo, que facilita a nossa conta. Eu acho muito mais tranquilo, tá? Então, vamos nessa. O que ele quer saber? Ele quer saber o volume. Quantas caixas a gente tem nessa pilha? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem 10 caixas aqui. Então, a gente primeiro vai ter que calcular o volume de 1, depois multiplicar por 10. Ele fala que o lado é igual a 40 centímetros. Convertendo isso para metro vai dar 0,4 metros, certo? Então, o volume é igual a 0,4 elevado ao cubo. O volume é igual a 0,064 metros cúbicos. Só que lembrando, isso é o valor só de um desses cubos aqui. Então vamos pensar aqui, como se fosse só esse cubo aqui, ó. Então, a gente depois disso vai multiplicar o volume de 1 vezes as 10 caixas, que vai dar 0,064
vezes 10, que vai ser igual a 0,64 metros quadrados, dando a nossa alternativa A. Marcou, acertou, bem receitinha de bolo, é só a gente fazer, colocar na fórmula, bem simples. Lembrando a fórmula, como eu já comentei outras vezes, a grande dificuldade dos vestibulares, primeiro, é realmente uma maratona, é muito desgastante, exaustivo, eu entendo isso. E também há uma grande quantidade de formas para você decorar. Isso a gente também entende. Óbvio que é legal você entender, tal, mas existem formas meio padrões que eu acho importante até a gente decorar, não precisa deduzir para um caso desses aqui, ó, por exemplo. Você sabe que o volume do cubo é a aresta ao cubo e show. É isso, passa para a próxima. Senão a gente fica matando muito tempo em um exercício só. Vamos lá. Considere um reservatório em forma de paralelepípedo retangular, cujas medidas são 8, 5 e 120 centímetros. Já vou converter para 1,2 metro. A profundidade de profundidade. Vamos ver se água para este. Então vamos lá. O volume. Então é largura, profundidade e comprimento. Então a gente meio que vai multiplicar as três medidas. 5 vezes 8 vezes 1,2, já estou fazendo a conversão, tá? De centímetros para metros. Ele fala que a vazão, vou colocar aqui em cima, a vazão é igual a 2 litros por segundo. Bastante, uma quantidade relativamente alta. Com base nessas informações, é correto afirmar que, para se encher completamente esse reservatório, será necessário quantos minutos? Então, vamos resolver esse exercício. Então, o volume, vamos lá. 5 vezes 8 vezes 1,2. 5 vezes 8, 40, vezes 1,2 vai dar 48 metros cúbicos. Isso aqui é importante, tá? Mas a gente precisa lembrar de outra unidade de conversão, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, pegando isso aqui, a gente vai ver que, só multiplicando, né, 48 por 1.000, o tanque tem 48.000 litros de água. Sabendo que a cada 2 litros demora 1 segundo para 2 litros, 48.000 litros vai demorar um tempo X de segundos. A gente pode até cortar aqui, né, que vai dar 24.000 segundos. Divide isso por 60 segundos para a gente deixar o tempo em minutos. Corta, corta. Simplifica, simplifica. Vai dar 4. Então, vão ser 400 minutos. Nossa alternativa C marcou, acertou. E é isso. Como eu comentei, bem simplesinho. Tendo raciocínio, tendo a lógica, você mata o exercício muito rápido. Então, coisa importante para a gente lembrar. Essa unidade de conversão aqui. A questão dessa regra de 3, né? Para a gente fazer. E também essa outra unidade de conversão de tempo, né? Que é importante. Vamos lá. Uma fábrica produz barras de chocolate formadas de paralelepípedos e cubos. As duas vão ter o mesmo volume. Ele quer saber a aresta da barra do cubo, né? Então quer saber o lado do cubo, sabendo que a área, que o volume são iguais. Então vamos fazer assim: o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo, nesse caso, né? A gente pode escrever que o volume do cubo é L ao cubo. E o volume do paralelepípedo é 3 vezes 18 vezes 4, que são todos os lados do paralelepípedo, vezes 4. Então, como é uma raiz cúbica, eu vou escrever esses termos de outra forma. Por exemplo, o 18 não é 9 vezes 2, e o 9 não é 3 ao quadrado, e o 2 também, o 4 é 2 ao quadrado, certo? Então, eu posso escrever isso como 3 vezes 3 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. E eu também posso escrever assim: L ao cubo é igual a 3 ao cubo vezes 2 ao cubo. Tirar a raiz daqui cúbica, né? Tirar a raiz cúbica daqui. O L vai ser igual a 3 vezes 2, que é igual a 6.
Portanto, nosso lado do nosso cubo é 6 centímetros. Bem tranquilinho, bem fácil. Vamos para a próxima, que essa aqui vai ter um pouquinho de raciocínio. Porque se você olhar, pensa assim, ó, a gente tem uma folha, certo? A gente tem uma folha aqui. Se a gente faz ela assim, é uma coisa, ela assim, ela vai ter um volume aqui dentro, né? E se a gente enrola dessa forma, a gente vai ter um outro volume. Aos olhos desatentos, a gente pode pensar que é o mesmo volume, mas a gente vai ver aqui que não é. Nessa nova figura, a nossa altura aqui, vamos dizer, nessa aí a gente vai fazer aquele esquema do calcular a área da base, então vai ser a área da base vezes a altura aqui, certo? Para achar esse volume. Então, nossa altura aqui vai ser 2πr. Por que 2πr, Matheus? Por quê? Nossa, porque tem 2 crianças dentro? Não, não tem 2 pirralhos não. O que acontece? Quando a gente tem uma medida de circunferência, né, de raio R, lembra aquela formulazinha que a gente viu na circunferência? Então, quando a gente abre a circunferência, o comprimento desse retângulo, o comprimento maior, vai ser o tamanho da circunferência, porque ela que dá a volta. Então, se a gente for pensar no quadrado, no cilindro assim, certo? Seria essa medida aqui, o 2πr. Beleza? Até aí, tranquilão. Então, o que acontece? Então, a gente sabe que a altura é 2πr, então a gente pode escrever como 2πr. E a gente sabe que essa medida aqui, ó, que eu vou desenhar aqui, ó, a gente sabe que ela como um todo, não, desculpa, essa aqui no caso, né? Que seria nossa circunferência, é igual à altura. Então, a altura vai ser igual a 2π vezes um Rzão que a gente não sabe, tá? A gente não vai precisar saber. Por quê? Nessa nova configuração, a área da base aqui vai ser π, esse Rzão ao quadrado, vezes a altura. A altura a gente viu que é 2πr, então a gente pode começar a substituir. π, o Rzão que a gente vai saber, vezes a altura que é 2πr. Então esse Rzão a gente pode, o quê? Passa o 2π para lá, então a gente vai ver que o Rzão é igual a altura sobre 2π. Joga aqui. Então, altura sobre 2π, isso aqui ao quadrado. Então a gente vai ter que π h ao quadrado 4π vezes 2πr. Aqui também é ao quadrado. Vai cortar esse π e esse π. Vai simplificar esse 4 com esse 2. Vai ter um h ao quadrado vezes um r sobre 2. Esse é o novo volume desse novo cilindro, que é a nossa alternativa A. Marcou, acertou. Então, nesse momento, a gente não pode vir, sabe, não, é fácil. Não, vamos tentar pensar um pouquinho, vamos tentar raciocinar um pouquinho, porque se a gente for no coração e for rápido, a gente vai marcar o erro. PR ao quadrado vezes H, isso, simples, sem dificuldade nenhuma, mas não, porque ela modifica suas propriedades físicas na questão volumétrica, né? Então, aqui acaba a nossa primeira videoaula sobre volumes. Eu quero agradecer muito a audiência de todos, a presença de todos e até uma próxima. Fiquem bem e estudem.